E hoje o quadro Bom Sabor traz o chefe Ricardo Marino estreando no nosso programa. Tudo bom, Ricardo? Tudo Prazer recebê-lo. Que seja a primeira de muitas participações. Ricardo, conta pra gente de onde você é. Eu sou de Minas Gerais, mas moro em São Paulo. Já trabalho há algum tempo com panificação e cozinha. Que legal, mas você é nascido em Minas. Sou mineiro. Beijo, então, para todos os mineiros que nos acompanham e também para todos os paulistas. Você vive há quanto tempo em São Paulo? Já tem 6 anos. Ah, já deu para se adaptar, Já então. sou meio paulista. A capital. Uhum. Seja bem-vindo, viu? Joia, Prazer ter aqui conosco. Hoje tem uma receitinha, a gente faz muito sucesso em vários restaurantes e eu tenho certeza que vai agradar o paladar, inclusive, minha amiga, do seu maridão, do seu filho, a famosa costelinha com molho barbecue. E a gente vai ensinar hoje, tintim por tintim, o passo a passo. E a sugestão você pode servir com pãozinho australiano. Que a gente vai ensinar a fazer também. Você vai ensinar o pão também? Vamos, Oba! de uma forma bem simplificada. A gente tem hoje para fazer então o molho barbecue, vamos começar por ele. É uma versão, a gente tem boas marcas no mercado, mas é uma versão que resolve bem, é uma versão que não deixa nada a desejar, as melhores marcas do mercado. A gente vai começar então refogando a cebola. Esse molho é bem famoso e ele combina com muita coisa, é um molho bem coringa. É facinho de fazer e ele pode ser combinado com carnes, é muito gostoso. Como ele leva inclusive ketchup na receita, ele combina com batata. É um incremento que a dona de casa pode ter em casa para ressaltar vários pratos, não só a costelinha. Legal. Tá? A gente está refogando a cebola com o alho. A gente vai deixar cozinhar um pouquinho. Obrigado. Quanto tempo trabalhando na área, chefe? Com culinária eu tenho mais de 20 anos, mas que eu parti porque eu trabalhava primeiro com padaria, eu sou padeiro de formação. Mas contando o tempo de padaria tem mais ou menos 22 anos, se não me engano. Bastante tempo. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar mais com o ramo de alimentação, né? Com comida e Restaurante, tudo. prato. Restaurante, exatamente. Que bom, 22 anos de experiência, tem muita coisa praticamente só trabalhou com isso. Tem bastante dica para dividir. Tá certo. Então a gente está aqui começando o cozimento do molho, eu estou acrescentando o ketchup. Então você colocou primeiro azeite, cebola, alho. Refoguei a cebola depois. Foi o vinagre? Foi o vinagre. Vinagre de maçã, agora o ketchup. Ketchup, a gente vai acrescentar açúcar. Esse molho tem uma textura muito agradável, ele fica bem cremosinho. Quem não gostar dos pedacinhos de cebola, que eu adoro, pode bater ele no liquidificador ou no processador também para ele ficar bem lisinho, né? Mas o tradicional dele mesmo é com os pedacinhos de cebola. Que eu estou adiantando aqui para a gente começar a fazer logo o pão. A gente vai colocar suco de meio limão, né? Vai colocar ainda shoyu e cravo da Índia. Tem um cravo na receita? Vai, o cravo dá um sabor interessante. Então, para o nosso molho, 1 xícara de chá do vinagre de maçã, 1 xícara de ketchup, 4 cravos da Índia, 1 xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa do molho shoyu, 2 colheres de sopa de azeite. E colocamos o alho e a cebola no comecinho ali da nossa preparação. Dá uma refogadinha. Usamos também o suco de meio limão. Meio limão, exatamente. O alho e a cebola, pelo menos aí uma cebola bem picadinha e uns 2 ou 3 dentes de alho é legal usar. Gente, nossa receita de costelinha, a gente está com aquele molho já pronto. Tá. Ali a gente deixa quanto tempo na panela, chefe? Eu vou mostrar o ponto, ele fica veludado, é só esperar ele cozinhar um pouquinho que ele chega no ponto. Tá? É rápido? É bem rápido, dentro de 4, 5 minutos está pronto. Rapidinho. Então a gente já tem aquele molho pronto aqui, tá? E é muito simples, a gente vê restaurantes aí cobrando bastante caro. É por aqui.
aqui em cima, já Vamos que pôr. vai a imagem de cima. Tá joia, consegue pode tirar. pegar. Cobrando bastante caro e é uma costelinha muito fácil de fazer. Eu acho que assim, vale a pena fazer pela simplicidade e muitas vezes você não tem tempo para preparar muita coisa. Vão poucos ingredientes. O que vai aqui? A gente vai usar uma latinha de cerveja, sal, molho barbecue e pimenta do reino a gosto. Certo. São só esses ingredientes. Então eu vou pegar a costelinha, vou colocar a carne para cima, tá? Vou salgar ligeiramente porque o nosso molho já contém sal, isso é só para a gente ter certeza que não vai faltar o sal. Tá. Aí vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é o padrão mesmo, né? Todo mundo. E vai fazer o quê? A gente vai colocar o molho e vamos usar bastante ela com o molho, sem dó, porque o molho vai conferir cor e sabor, né? Tá. Então a gente vai colocar bastante. Pode passar dos dois lados, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui também. Dá uma olhadinha aí pra mim. O nosso molinho, que você falou que é bem rápido, né, chefe? E acaba sendo uma costelinha, Tati, que é cozida na cerveja. Você usa a latinha inteira de cerveja, Vai chefe? a latinha inteira. Fica muito prático, dá para fazer em poucos minutos quando você tem o molho pronto. Deixa eu mais um pouquinho. Geralmente eu não jogo a cerveja em cima para não tirar o molho que vai dar aquela cor caramelizada. Tá. Então aqui já está pronta a nossa costelinha. Tampa, Tampa, papel alumínio. isso. Aí ela vai ficar mais ou menos umas 2 horas cozinhando em fogo brando. Depende do tamanho da peça. Se for uma peça maior, Talvez mais demore um tempo, pouquinho mais de exatamente. tempo. Deixa eu ver. E ela vai cozinhando na cerveja. Fica uma carne muito macia. E depois de 2 horas você vê que a cerveja começa, quando ainda tem cerveja, está começando a secar, você tira e aí deixa dourar. E ela vai assumir aquela cor caramelizada ali que a Legal. gente tem. Então eu dou uma espiadinha. Vi que a cerveja já secou. Tá secando, Destampo, tiro o papel alumínio, né? Sim, e E deixa ela deixo mais um corar. pouquinho no forno. O molho nosso está quase Quase pronto. pronto. Você vê que ela Deixa está ele aí. começando uma textura. E esse pãozinho australiano, chefe? Vai sair como que ele já. faz? Que é uma delícia, não? É muito gostoso, né? Eita, que pãozinho bom esse. Vocês já comeram, minhas meninas em casa? Esse é pão bom. também é muito interessante porque ele vai cacau na massa. O que dá essa cor nele é o cacau. É um pão que vai bastante açúcar, né? E ele é um pão que a gente chama de semidoce. É um pão que ele não é um pão que é só salgado, nem um pão que é só doce. Ele combina muito bem, se quiser com uma manteiga mesmo, ou com carnes, ele acompanha bem coringa também, vale a pena ter. A gente tem então aqui já pesado a farinha e todos os ingredientes. Eu vou juntar primeiro os ingredientes secos, Tá. para começar a massa, tá? Então a gente tem um pouco de farinha de centeio, São 800 gramas da farinha de trigo e 200 gramas da farinha de centeio. centeio, exatamente. Açúcar, 100 gramas. 100 gramas. O cacau é o 100% cacau. Tá. Tem que usar ele porque ele não tem gosto de chocolate, é o próprio cacau mesmo, né? É o puro, né? É o puro, porque senão 60 gramas do cacau. 60 gramas, o fermento a gente está colocando 20 gramas. 20 gramas. Sal. A gente colocou 10 gramas. Agora eu vou dar uma misturada. Você pode ir acrescentando água para mim, por favor? Claro. A margarina a gente... Começar Põe um de pouquinho. pouquinho. Põe depois, a margarina coloca no final, tá? E Fica aí uma vamos massa bem acrescentar aromática. Pode acrescentando água, por Meio favor. litro de água? Meio um litro de pouquinho água. mais, né? Pode pôr bastante. Aí tem mais um pouquinho. Porque o pão também não é uma medida, nunca é uma medida, acho que tá bom. Nunca é uma medida muito exata, né? O pão, ele... Você vai ver, depende da farinha e tal, depende... Pode pôr mais, por favor. É o famoso olhômetro, né, Exatamente, chefe? você tem que ter uma textura. Na hora que você vê que a massa vai ficar lisa e começa a desgrudar a mão já tá boa, né? É uma massa simples, não tem uma fermentação muito longa.
pôr mais, por favor. E aí, mais ou menos meio litro. A gente sempre calcula metade, um pouquinho mais que a metade do peso da farinha para fazer um pão, né? Esse é um macete que os padeiros, a maioria não passa, porque é mais ou menos o coeficiente de absorção da farinha, tá? Ela absorve metade do peso dela. Reforçando então para o nosso pão australiano, 800 gramas da farinha de trigo, 200 gramas da farinha de centeio. Exatamente. 100 gramas do açúcar refinado, 20 gramas de sal, 100 gramas de margarina, 60 gramas de cacau, meio litro de água, 20 gramas do fermento. Ah, usa leite em pó também, né, chefe? Põe um pouquinho de leite em pó, que 40 ajuda a gramas do enriquecer a leite em farinha. pó. A massa já está formando, né? A gente vai sovar ela rapidamente. Agora tem que pôr a mão na massa, não tem jeito mais. Só um minutinho. Mais um pouquinho de água, chefe? Eu acho que já deu. Acho que vai mais um pouquinho daqui a pouco. Deixa eu... A massa é assim mesmo. No começo ela começa a ficar bem pegajosa. E o momento que ela vai ficar boa vai ser na hora que ela começar a desgrudar da mão, né? Que é o ponto, né? Que é o ponto da massa. Desgruda da mão. E aí, quais são os ingredientes, então, que a gente vai acrescentar por último, chefe? Só a margarina Margarina. e o leite em pó. O leite em pó você já pode pôr para mim agora. Posso jogar? Por favor. Deixa um pouquinho embaixo para ficar mais fácil para eu sovar essa massa. Fique à vontade. Obrigado. A massa ela parece que custa um pouquinho, mas ela vai chegando. Tem que ter um pouquinho de paciência, não tem jeito, né? Não tem jeito. E a gente pode fazer uma massa menor, que é mais rápido para sovar também. Se quiser fazer para menos pessoas. Aqui vão dar mais ou menos 10 a 20 pãezinhos, tá? Rende bem. Desse tamanho, assim, ó. Eu tenho um pãozinho aqui, gente, acho que eu vou até mostrar para vocês. Vou tirar ele aqui de trás. Então o rendimento vai ser uma média de 20 pãezinhos desses. 20 pãezinhos desses. Um bom rendimento, ó. Já está começando a desgrudar da mão. Deixa eu passar esse pedacinho. Preciso deixar descansando, chefe? É bom deixar descansando 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, tá? E depois desse descanso, aí é só eu Só modelar. modelar. Tempo Isso. de forno. O tempo de forno são, em média, 20 minutos também, dependendo do forno. A uma temperatura de 180 graus, tá? E... Então a gente vai deixar 20 minutos a nossa costelinha e 20 minutos o nosso pãozinho. Exatamente. Aqui, claro, gente, eu não vou ter tempo de acompanhar todo esse processo, mas em casa, então saibam que essas informações são importantes para dar certo a receitinha. O tempo desse bloco já acabou, eu vou finalizar então com esse espetáculo aqui de imagem de prato, a costelinha com molho barbecue. E que bom, né? A gente teve a oportunidade de aprender tintim por tintim aí os segredinhos desse molho que é tão famoso e você pode fazer a sua versão. O molho eu vou armazenar em geladeira, Em geladeira chefe? por 5, 7 dias. Até uma tranquilamente. semana ele segura bem.
Legal. joia? Obrigada pela presença, boa Obrigado. viagem de retorno. Espero te Tá encontrar joia. logo no nosso programa, viu, Obrigado, chefe? tá bom? Parabéns. Meus amores, mais uma dica do quadro Bom Sabor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais atrações.